Oi pessoal, meu nome é Eduardo Alexandre e esse é o Calafrio Real, o canal. Hoje, para variar, eu trago mais um caso muito curioso para vocês, o caso da família Pesseguini, a família que foi massacrada lá na zona norte de São Paulo, mais especificamente na Brasilândia, e o mais estranho que aconteceu, 5 integrantes da família morreram e o principal suspeito desse assassinato era o filho do casal, o Marcelo, ou Marcelinho. Ele foi o principal suspeito e quando fecharam-se as investigações, a polícia acredita que o Marcelo foi o assassino da sua avó, sua tia-avó, seu pai e sua mãe, e além disso ele ainda se matou depois disso. Só que o caso tem muita curiosidade, muita coisa estranha, então vale a pena conferir. É um caso de dar calafrio real realmente. Antes de começar, já faço aquele convite de que vocês se inscrevam aqui no Calafrio Real. Se inscreve, deixa o like também, que ajuda muito na divulgação do canal. Toca o sininho para vocês receberem as notificações de vídeos novos. Tudo que sair aqui no Calafrio Real, vocês vão ficar sabendo antes. Então não se esquece. E para terminar, deixa aquele comentário bem legal, diz o que vocês estão achando do conteúdo, o que vocês acham desse crime, se vocês conheciam ou não, e também complementem alguma coisa que eu esqueci ou alguma teoria que vocês acham que pode ter sido causa do crime. E tenho outro recado para vocês, tenho mais uma divulgação de canal aqui, dessa vez é outro canal do Lisael, é o Balanço Sobrenatural, um canal que está bem ligado aqui com o Calafrio e que tem vários relatos, diferente do Fascinados por Lobisomem, que também é do Lisael, que ele conta só histórias de lobisomem. Nesse canal Balanço Sobrenatural tem histórias das pessoas, assim, as próprias pessoas contam naquele mesmo formato do Fascinados por Lobisomem, por áudio, que é muito legal, e além disso é história sobrenatural em geral, então tem muitas outras coisas, fantasmas, assombrações, moça sem cabeça, enfim, recomendo esse canal, vou deixar o link aqui na descrição com outros canais também parceiros, e brigadão Lisael. Vamos lá pro vídeo de hoje, o assassinato da família Pesseguini. Marcelinho é o culpado? Será mesmo? No dia 5 de agosto de 2013, um assassinato marcou ali a região da Brasilândia, na zona norte de São Paulo. Foi quando uma família de policiais militares foi dizimada de uma forma muito estranha e de uma forma bem inexplicável, e a partir disso o principal suspeito torna-se o filho do casal, uma criança de apenas 13 anos de idade, teria sido o assassino de todas essas pessoas, inclusive por suicídio, com tiros certeiros de uma forma que ninguém descobriu. Seria um plano perfeito de uma criança pré-adolescente ou um plano muito bem elaborado de adultos que acabou encobrindo um assassinato, uma queima de arquivo? É agora aqui no Calafrio. O pai do Marcelinho era o Luiz Marcelo Pesseguini. Ele era sargento da rota, isso é uma sigla, e a mãe do Marcelinho era Andréia Regina Bovo Pesseguini. Ela era cabo da 1ª Companhia do 18º Batalhão da Polícia Militar, com base na freguesia do Ó. Então, ali a família do Marcelo, a Andréia e o Luiz Marcelo, eles moravam numa casa, mas nesse mesmo quintal, no fundo do quintal tinha uma casinha assim, nem era no fundo, na verdade era do lado, tinha uma casinha em que morava a avó do Marcelinho, que se chamava Benedita Oliveira Bovo, e também a irmã da Benedita, que era Bernadette Oliveira da Silva. E todas essas pessoas foram mortas nesse dia 5 de agosto. E o último membro que morreu foi o menino, Marcelinho, e além disso ele chegou a ir para a escola no meio termo entre a morte dos pais e o seu suicídio, suposto suicídio. Como eu disse, o Marcelo só tinha 13 anos de idade. Ele sofria de uma doença chamada fibrose cística, uma doença incurável que precisa de um tratamento prolongado e que ela diminui muito a expectativa de vida. Então o Marcelinho, ele já tinha esse problema. E essa doença ela acarreta várias coisas no sistema, e uma das principais dificuldades para quem tem fibrose cística é na respiração,
porque aos poucos a doença ela vai comprometendo muito os pulmões dos pacientes e vários outros órgãos eles sofrem assim um peso muito maior. Os órgãos digestivos são também muito afetados por essa doença, então ela diminui muito a expectativa de vida e o Marcelinho só com 13 anos ele já era portador dessa doença e fazia um tratamento desde muito novinho, desde que ele era um bebê. O Marcelinho ele parecia ser uma criança normal, ele era muito fã de videogame, ele não saía muito de casa, mas ele ia para a escola e lá ele tinha alguns amigos, um grupo de amigos, ele gostava muito de jogar videogame, como eu disse, e um dos personagens preferidos dele era do Assassin's Creed e era um matador de aluguel que inspirava muito ele. Então isso já deixou para a polícia uma dúvida de que será que o Marcelinho não era mesmo o assassino da família? Marcelinho também, além de jogar videogame, gostar muito de joguinho, ele parece que brincava muito com a avó dele, segundo os relatos do vizinho. Ele não saía muito de casa e ele brincava muito, amava muito a avó dele, a Benedita. O pai do Marcelo, o Luiz Marcelo Pesseguini, ele foi morto com um tiro atrás da orelha esquerda, porém a arma não foi encostada na cabeça dele. Segundo o laudo, o pai do Marcelo, Luiz Marcelo, ele demorou um pouco para morrer, a morte não foi imediata. Depois, a Andrea Pesseguini, ela foi morta. O pai do Marcelo, o Luiz Marcelo, ele estava na sala dormindo num colchão. Então, eles não explicaram muito porque ele estava dormindo no colchão, se era por alguma crise no casamento, algo assim. Mas a mãe do Marcelo, a Andrea Pesseguini, ela foi morta nesse colchão também, só que ela estava meio que fora do colchão, ela estava de joelho, então para muitas pessoas ficou a entender de que ela saiu do quarto e foi até lá ver o que tinha acontecido e acabou levando um tiro também sendo morta. Segundo o laudo, a Andrea ela morreu na hora, diferente ali do Luiz Marcelo. Já a Benedita, a avó do Marcelo, ela levou um tiro a queima-roupa na boca. E segundo o laudo, ela também agonizou antes de morrer, não foi uma morte imediata. A tia-avó do Marcelo, a Bernadette Oliveira, ela morreu com 2 tiros. Ela foi a única vítima que levou 2 tiros, segundo o laudo. O primeiro atingiu o rosto, um pouco acima do maxilar, e o disparo foi feito ali numa distância entre 50 e 75 centímetros. Já o segundo tiro, ele acertou a região do nariz da Bernadette, entre o nariz e a boca, nessa região aqui. E a Bernadette também ela foi uma das vítimas que não morreu imediatamente, ela agonizou um pouco. Segundo a perícia, a coisa mais estranha que aconteceu foi que a hora desses assassinatos foi em média 00:30. Depois disso, no dia posterior, o Marcelo ele foi para a escola e ele passou a madrugada dentro do carro próximo à escola. Ele estava com o carro lá estacionado, ele foi dirigindo, segundo a perícia também, os dados coletados. Tem imagens do carro, tem imagens da hora que ele sai do carro, era por volta das 6 e pouquinho. Então os policiais acreditam que ele dormiu dentro do carro depois de ter assassinado os pais. E dentro da mochila que o Marcelo tinha, depois os policiais encontraram uma arma que era da mãe dele, era uma .40, se eu não me engano. No crime foi usada uma arma também .40. Parece que foi a mesma arma utilizada, isso eu não tenho certeza, que não ficou muito claro. Além disso, também tinham R$300 em espécie com Marcelo e dentro da mochila também tinha uma faca. Segundo os relatos das investigações, a professora do Marcelinho disse que naquele dia ele não tinha realmente levado material e que ele disse que tinha esquecido por algum motivo, e dentro dessa mochila dele tinha esses objetos estranhos, mas que ninguém viu e ninguém sabia disso. No fim da aula, o Marcelo ele foi no carro, segundo as filmagens, e voltou. Então ele voltou para a escola, pegou a carona com um amigo. Eles foram para a casa do Marcelo, o pai desse amigo deixou o Marcelinho lá na casa dele e ele estranhou porque a avó do Marcelinho não estava esperando ele. Eu não sei se era de costume, se esse pai do amigo sabia que a avó dele sempre esperava ele lá. Eles estranharam e o Marcelinho disse que a avó dele estava dormindo. Mas segundo as investigações, esse pai do amigo estranhou muito porque achou muito estranho uma senhora estar dormindo meio-dia, né? Não devia ser do feitio dela, dormir assim até tarde. Então ele já estranhou um pouco. E segundo ainda dados da investigação, esse amigo que deu carona pro Marcelinho, ele falou umas coisas pro pai dele que estava com medo de que o Marcelinho não voltasse, porque ele estava falando umas coisas meio estranhas durante ali os últimos dias. Nas investigações, também outros amigos relataram fatos estranhos que aconteceram ali próximos do dia do crime. Um amigo disse que o Marcelinho ele andava meio estranho, às vezes ele tinha algumas atitudes meio estranhas, e que ele planejava matar os pais já antes disso mesmo.
Então é algo muito estranho, né? Que um menino de 13 anos já tivesse, assim, uma ideia de matar os pais. E esses amigos, um desses amigos que depois ele falou que o Marcelinho queria ser matador de aluguel. Uma das coisas no crime que ficou, assim, muito estranha é que os vizinhos a princípio disseram que não escutaram nada. Porém, alguns outros depois disseram que ouviram alguns disparos. Então, nesse caso, muitas informações não são precisas, elas são muito abrangentes e lados de um lado e depois vem histórias de outro, então vai deixando tudo muito confuso. Então o Marcelo foi deixado em casa naquela manhã em que os pais do Marcelinho já estavam mortos. Ele entrou dentro de casa e supostamente o Marcelinho se matou. Ele teria tirado na própria cabeça. E o Marcelinho, o corpo dele ficou bem próximo do corpo dos pais, assim, no mesmo colchão ali o Marcelinho também estava morto. Então o Marcelinho ele ficou ali bem próximo dos pais dele e teria se matado ali no mesmo lugar que ele anteriormente, na madrugada anterior, ele teria matado os pais dele. A bala entrou no lado esquerdo do corpo do Marcelinho, da cabeça do Marcelinho, e saiu do lado direito, um pouco acima da orelha do menino. A arma estava encostada na cabeça dele e ele morreu na hora. Então, muitos até estranham que o Marcelinho ele tenha se matado, porque pelo tiro que ele levou, se ele mesmo fizesse, a posição do corpo, segundo a defesa, teria que ser outra. Então isso intriga muito também. Ele usou uma arma .40, que é uma arma muito potente, e que muitos dizem que até o braço dele estaria deslocado com a força daquele tiro. E então não fazia muito sentido que ele conseguisse fazer aquela cena e tivesse naquela posição que ele se encontrou. Então tem a possibilidade de que uma outra pessoa tivesse matado o Marcelinho, porque algumas coisas não fecham assim para muitos no crime. Ali o Marcelinho, quando ele ficou na escola, um dos vídeos que depois foi liberado um pouco tempo depois, os vídeos são bem distantes, são câmeras de segurança, né? Então, quando o Marcelinho estava lá estacionado o carro, tem um momento que tem duas assim silhuetas, como se alguém tivesse saído, e segundo a defesa, aquela primeira pessoa que saiu não era o Marcelinho, e logo depois teria saído outra pessoa do carro, que seria o Marcelinho. As imagens são bem ruins de ver, mas tu vê uma possibilidade disso ter acontecido realmente. Assim, na primeira imagem parece de uma posição que dá de ver alguma movimentação, é muito distante mesmo, é com muito zoom, e tem um outro momento que dá de ver ali o Marcelinho saindo do carro. Então, nessa possibilidade, poderia ter sido que alguém tivesse matado os parentes do Marcelinho, ter levado ele lá para a escola e depois ter dito para ele voltar, que daí eles deixariam ele sobreviver. Ele está seguindo ali algumas diretrizes e depois essa pessoa volta, sai do carro e acaba matando o Marcelinho na casa. É uma história também que fica muito confusa, né, gente? Não sei se dá pra ser crível isso. Diferente do que os amiguinhos do Marcelo falaram, que ele queria ser matador de aluguel, os familiares mais próximos disseram que o Marcelinho ele tinha muita aspiração para ser policial, porque os pais dele eram policiais, e ele admirava muito o pai dele, tinha muito amor pelo pai, era tipo o herói dele, segundo os relatos. Só que tem muitas outras coisas que são bem estranhas no caso. Como os pais do Marcelo, eles eram policiais, muitos acreditam que possa ter sido uma queima de arquivo, de que alguém fez algo para acabar com a vida deles e criou toda essa história para dar a entender que foi o menino que fez. Então uma outra hipótese ligada com essa terceira pessoa, uma pessoa externa no crime, é porque, segundo ali a investigação, a Andrea Pesseguini tem uma teoria de que ela estava prestes a denunciar ali uma corrupção, algumas fraudes que tinham acontecido na polícia, ela tinha uma denúncia forte, então esse poderia ser um dos motivos para que ocorresse esse assassinato, então uma queima de arquivo. É uma possibilidade, muitos acreditam que isso seja real. Para a polícia não tinha dúvida de que o Marcelo ele era o culpado, principalmente porque ele foi para aula depois, e algumas outras coisas também levavam a crer que ele poderia ter tido ali algum tipo de problema, poderia ter ocasionado toda essa tragédia. Quando eles fizeram um exame, agora outra coisa contrária ao crime, ao menino, ao Marcelo ter causado esse crime, foi que quando eles fizeram um exame, eles fizeram um que é por umidade, que eles usam o soro, não foi detectado pólvora na mão dele, o que seria muito estranho, segundo ali os investigadores da defesa, que uma pessoa que atirou muitas vezes, atirou no mínimo 5 vezes ali, ele não teria nenhum resquício de pólvora na mão, e esse exame deu negativo, e precisaria de um outro exame, mas a perícia simplesmente
não fez esse outro exame que eu acho que teria que coletar pele da palma da mão dele, que seria um exame um pouco mais profundo, que encontraria resíduos de pólvora ali na pele, que não foi feito. Então isso era outro argumento que a defesa usou para tentar entender ali o caso e tentar tirar a culpa do menino que também já estava morto, né? Segundo algumas informações que os amigos do Marcelo deram, ele gostava bastante de jogar aquele joguinho que era o Assassin's Creed, e ele também tinha assim algumas ideias às vezes um pouco violentas, como por exemplo, ele disse que queria ser matador de aluguel, como eu falei há pouco, e ele criou um grupo chamado Mercenários, segundo alguns amigos, e esse grupo ele tinha algumas regras, era um grupo para esses adolescentes se rebelarem, e uma das regras desse grupo, segundo alguns amigos que deram depoimento, segundo a polícia, eles tinham que matar seus pais para entrar nesse grupo. Então, até segundo os depoimentos, uma menina ela ficou interessada em entrar no grupo. Ela desistiu quando soube dessas regras, que tinha que matar os pais, e tinha algumas outras regras que foram contadas, mas que não se sabe se isso realmente foi verdade ou não. Inclusive, falando ainda sobre Assassin's Creed, que era o joguinho que o Marcelo ele era muito fã, o que fica provado é que a foto de perfil dele do Facebook era desse matador do jogo. Ele até usa uma capa, uma coisa assim meio bizarra, e a foto do perfil do Marcelo era desse personagem. É muito comum que crianças usem esses personagens, não é algo muito surreal, mas como assim envolve um caso, um crime muito forte, hediondo, então chama um pouco a atenção averiguar tudo o que se passava, né? Segundo ali ainda a defesa, um laudo feito pelo médico legista Sagnetti, ele encontrou algumas marcas no braço do Marcelo, que elas seriam marcas de suposta tentativa de defesa contra uma agressão. Essas informações não ficaram muito claras, porque eu não vi isso em muitas reportagens, não se fala disso, mas é uma das informações encontradas na minha pesquisa. Muitas outras coisas ficaram assim estranhas no caso, porque os pais do Marcelinho, eles eram policiais, e se estranha muito de que como os policiais iam ouvir tiros dentro de casa, ele ia conseguir matar todo mundo, os pais não iam reagir, não iam fazer nada. Chegou-se a desconfiar de que as vítimas poderiam estar dopadas, porque para ter morrido daquele jeito e ninguém ter reagido, não ter acontecido nada, mas acho que não deu em nada isso, porque nas investigações não se chegou a essa conclusão de que as pessoas estariam dopadas, mas sim, possivelmente elas deveriam estar dormindo, até porque foi depois da meia-noite, então esse assassinato deve ter acontecido enquanto eles dormiam, mais possivelmente, né? A investigação acabou sendo arquivada depois que a polícia constatou de que o Marcelinho era o culpado, porque tudo levava a crer que tinha sido isso. Não tinha nenhuma pista, nenhuma prova de que levava outra pessoa como suspeito, e um dos pontos chaves dessa investigação foi o vídeo dele saindo do carro e voltando depois, indo para a escola depois do crime ter acontecido. No ano de 2007, a advogada de defesa da família, Roseli Soglio, ela tentou reabrir o caso para que os policiais tentassem encontrar novos suspeitos e uma nova linha criminal ali de investigação, para tentar encontrar nessas falhas todas das investigações algum outro caminho que não levasse ao menino, porque para a família, os vizinhos, os conhecidos, eles não eram muito crédulos de que o Marcelinho tinha feito tudo aquilo, uma criança, por conhecerem ele e também por tudo que aconteceu, né? Ele matar, assim, com tiros muito certeiros. Os tiros que o Marcelinho deu, assim, eram tiros de profissionais. Muitos dizem que o pai dele ensinava ele a atirar, muitos dizem que não ensinava. Inclusive, o menino dirigiu até a escola, que é outra coisa muito estranha, que não se tinha documentado ali, ninguém que conhecia ele disse que sabia que ele sabia dirigir, mas segundo as investigações da polícia, para fechar o caso, foi ele que dirigiu, ele foi para a escola sozinho, ele que matou todo mundo e se matou também. Então o caso foi arquivado ali como culpado o Marcelinho, sem outra pessoa envolvida e sem ninguém incriminado. E ali, depois de um laudo psicológico, atestou que o Marcelinho ele deve ter tido algum tipo de surto psicótico e que ele acreditava que ele era um personagem, assim como um personagem ele tinha que matar todo mundo, ele era um matador e tal. E que pode ter sido esse caso ter sido agravado pelos jogos violentos de videogame ali que o Marcelinho gostava de jogar. Todos os pedidos de reabertura do caso eles foram negados pela polícia, eles não encontravam razões para mudar ali, não tinha nada que fizesse sentido que levasse o caso a outro caminho. Um outro vídeo também muito estranho surge depois de um caso de outra câmera de segurança, enquanto o carro chegou lá de madrugada. O carro chegou andando ali pela rua
E segundo ali a defesa, é possível ver duas pessoas, além de uma pessoa atrás, que seria o Marcelinho, uma pessoa na frente. O carro dá uma paradinha, ele pisca o pisca-alerta durante um tempo. Em seguida passam dois carros, o que é um pouquinho assim suspeito. Para a defesa isso é muito suspeito. O carro passa muito lentamente, dois carros pretos com película assim. É meio estranho realmente, gente. Esse caso ele é todo estranho, né? Cheio de aberturas e de coisas incoerências. Como vocês puderam ver, esse caso é muito estranho, tem muita coisa em aberto. Não sei, gente, o que vocês acham? Me digam, porque tem coisas que levam a crer que pode ter sido um menino, porque tem várias características dele, e até mesmo o fato de ele ser filho de policiais e também essa doença dele poderia ter afetado ele um pouco psicologicamente, além da influência dos jogos que ele gostava. Todo esse universo pode ter com certeza afetado ele e ter feito com que acontecesse alguma outra coisa, um surto psicótico, como uma própria investigação apontou, mas também pode ter sido uma vingança ali relacionado com aquela denúncia que a Andrea pretendia fazer. Muitos dizem até que ela já tinha feito e que ali pode ter gerado um mal-estar entre os colegas dela, até mesmo ocasionado por criminosos que ele tenham de algum jeito afetado. Então tem muita coisinha aberta nesse caso. Eu quero saber aqui nos comentários o que vocês acharam. Vocês têm alguma outra teoria? O que vocês acham, gente? Esse caso é muito estranho, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já se inscreve no canal, comenta pra mim, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, a teoria de vocês, se tem alguma indicação de outro caso, ou se tem alguma crítica, alguma coisa que para adicionar, pode comentar aí pra mim. Não esquece de tocar o sininho para receber todas as notificações aqui no Calafrio Real. Um beijão pra todo mundo, até mais. E é calafrio?